mensagem do cliente. Então, vamos fazer o System Output LN. Então, recebendo mensagem do cliente. Então, string MSG, que é a mensagem que o cliente mandou. A mensagem que o cliente mandou, ele chega pelo in ou pelo out? Pelo in. Lembram os arquivos binários que a gente estudou? O arquivo binário tinha várias opções de read. Read UTF, read int, read long, read double. Vários. No nosso caso, o cliente vai mandar um texto do servidor. Então, eu vou ler read UTF, que é a informação referente a texto. E aqui mora o perigo também. Essa linha é bloqueante. Ele bloqueia teu programa nessa linha até o cliente mandar uma mensagem. Então, se você não criou duas threads, ele vai travar a tua interface visual. Vocês já viram o Windows travar? Não, né? Coisa de ficção científica, o Windows travar. Muitos dos travamentos do Windows são requisições que estão esperando outras informações. Então você trava, daí fica aquela boletinha na tela, parado, você mexe lá, fica travadão. Daqui a pouco, como se nada tivesse acontecido, você volta a trabalhar. Então, muitas vezes, são questões como essa. O cara que desenvolveu alguma coisa no Windows esqueceu de tratar uma nova thread de um comando bloqueante. Recebeu uma mensagem do cliente. Então vamos fazer o System Output LN. Então receber. Aqui então eu peguei e fiz a apresentação do que a gente está fazendo. Aqui é no meio, não está no início, né? Tipo, a gente já tinha feito parte, daí eu expliquei um novo recurso que a gente vai trabalhar. Daí agora eu vim aqui na frente do computador e estou fazendo o código para eles acompanharem. E isso, quando eu apresento conteúdo pela primeira vez, eu procuro fazer 3 momentos. O primeiro momento, eu faço com eles, e no segundo momento, eu peço para eles fazerem, depois corrijo. No terceiro momento, costuma ser uma atividade, ou um trabalho, ou mesmo uma lista de exercícios para prova, alguma coisa assim, deixar eles tentarem fazer sozinhos e virem com as dúvidas. E eu vou aumentando a complexidade. Tipo, esse primeiro exemplo, simples, bem tranquilo. Para ser didático, focar mais nos conceitos funcionais e não tanto na complexidade. Por exemplo, manda uma mensagem de uma resposta só. Daí no segundo momento, quando eles vão fazer sozinhos, já coloca agora verifiquem se a pessoa mandar tal coisa, pega uma informação, se a pessoa mandar outra, solicita outro dado, você busca a hora, se solicita um outro, desliga o computador. E o que eu peço para eles fazer sozinhos, a complexidade é bem maior. Às vezes eles precisam procurar na internet, trocar ideia da equipe entre eles para conseguir resolver. E aqui eu estou digitando. Como pode ver, na minha opinião, eu tenho um problema com os laboratórios de informática, todos, porque a mesa onde fica o computador do professor é baixa. Ou seja, para mim, quando eu tenho que falar quando eu tenho que digitar uma grande quantidade de código, eu tenho que sentar, então eu não fico, eu não consigo ver tudo, fico na frente do computador. Solução para isso, cara, seria comprar bancadas, para o professor poder colocar o notebook e ficar de pé, digitando. Seria uma solução para aula de informática, para você não... Porque enquanto... Aqui ainda eu estou digitando um pouco, então eu estou meio... Não estou sentado. Inclinado. Mas quando você tem que digitar uma grande quantidade, não tem escapatória. Você tem que sentar ali e digitar.
teclado cravado na interface visual. Você já viu o Windows cravado? Não. Ficção científica o Windows cravado. Isso aqui é para dar uma aliviada, né? Então, o Windows trava direto, né? Como assim dar uma aliviada? Não, porque... Só que é difícil, tem momentos como esse, que ainda tive um pouco de... Porque assim, ó, eu gosto, principalmente quando eu dou palestra, porque palestra é mais ensaiada e coisa. A cada, sei lá, 3, 5 minutos, soltar uma piada, uma coisa, pra galera dar aquela relaxada. Daí eles dão aquela relaxada, daí depois prende atenção, porque eu vejo por mim, quando eu estou lendo ou fazendo alguma coisa um pouco mais, ou mesmo estudando, eu não consigo ficar estudando por muito tempo sem que eu disperse. Então, nada melhor do que fazer um momento, uma dispersão planejada. Ou seja, esse momento é que todo mundo vai dispersar, dar aquela risada, faz um comentário rápido com o colega do lado, dali a pouco, conteúdo tudo muito quieto, sério, prestando atenção, dali a pouco dá um momento de... Então eu gosto de fazer, eu acho pelo menos que é interessante, só que assim, tem conteúdos que é difícil. Você arrumar uma brecha para contar uma piada ou contar uma coisa para a galera dispersar de forma planejada, ou seja, intencional. Quero que eles dispersem mesmo. Para dar aquela oxigenada no cérebro, dar uma conversada rápida e depois voltar. Aliviar um pouco a tensão? Aliviar um pouco a tensão. Às vezes eu pego, tomo um gole d'água, ou faço alguma coisa no computador. Às vezes pode durar 5 segundos, às vezes 30 segundos, às vezes 1 segundo, aquela risadinha. Então eu gosto de... Por exemplo, se eu for pensar, em momento algum chamei os alunos para participarem da aula, fiz perguntas para os alunos. O Robson já 2 ou 3 vezes ele chamou os alunos para participarem da aula. Então é um aspecto positivo, ele traz os alunos para participar da aula dele. Questão de coisas que, por exemplo, todo momento ele estava ali no quadro apontando o conteúdo, que eu acho isso vantajoso. Então ele fazia ali do comando e apontava ali para eles. Então assim, eu acho que eu como um aluno ali eu estaria entendendo perfeitamente, porque a cada ação que ele fez, ele explicou, parou, deu exemplo, não foi ditado várias linhas para depois tentar explicar. Então, para cada ação que estava sendo feita, existia uma explicação. Não era um bloco longo de informações que o aluno poderia se perder, e um bloco pequeno de informação, e a partir daí tendo explicação para cada bloco de informação que foi ditado, que foi informado para o aluno. Basicamente essa é a ideia que eu tenho. Agora, como eu falei, o professor é um desgaste, vamos dizer assim, grande, porque você levanta, vai ao quadro, volta, vai, volta, senta, perde tempo, arrasta a cadeira. Então, eu acho que nesse sentido é uma coisa um pouquinho complicada de se gerenciar, né? Então, a gente acaba fazendo o quê? No aspecto mais importante mesmo da sala de aula, como eu acredito que o Robson comentou que era um conteúdo novo, ele foi lá, levantou e houve a cumplicidade por parte dele. Só que se tudo durante a aula ficar levantando, não tem como. Então tu acaba focando, acho, no aspecto mais importante, tu acaba indo até o quadro. Mas lógico, se fosse toda a aula eu indo até o quadro, durante toda a aula,
eu acho que teria uma maior produtividade para o aluno, mas não para o professor, talvez. Até aproveitando, eu concordo com o Marcelo, e como acontece, eu conversei com o Anselmo também, ali nos primeiros momentos, que eram trechos mais curtos e mais explicação, então eu ficava de pé, marcava na frente do computador, digitava, voltava a explicar. Mas quando você tem um longo trecho de código, fica desgastante, não é uma coisa interessante, eu acho que para nenhum lado. Por exemplo, digitei uma linha, levantei, explico. Digitei outra linha, levantei, explico. Daí seria interessante, de repente, a ideia de ter uma bancada na altura de pé, o professor programar de pé. Só a questão, o ideal seria, por exemplo, se o projetor fosse alto e a gente conseguisse ficar debaixo do projetor, digitando debaixo do projetor. Entendeu? Se fosse um local alto, daí, porque daí o aluno ficava assim. E todos os nossos blocos, todas as nossas salas, a mesa do professor fica do lado oposto do projetor. Exatamente por causa disso. Se colocasse do lado do projetor, o professor levantava a cabeça, o aluno não conseguia enxergar. Então, tem essa situação. Quando é uma coisa mais rápida, pontual, por exemplo, quando eu explico o código, que nessa aula eu codifiquei. Agora, quando eu explico, por exemplo, o código, no início da aula que eu faço a revisão do código da aula anterior, o que eu faço? Eu abro o código e daí sim fico de pé. Daí eu tenho uma ponteira laser para controlar o mouse, porque daí fica mais interessante. Daí eu aponto no quadro, daí desço o código, não vou lá no computador. Agora, quando tem que digitar, não tem jeito não, tem que ser... Senta, levanta. Senta, levanta. Ou digita inclinado, ou digita inclinado, ou... É que agora... o problema de tu falar, não, digitar inclinado, né? Você não vai ficar 3 aulas digitando inclinado, né? Vamos concordar que vai ficar 3 aulas inclinadas sobre o computador 4, 5 vezes por semana.